E aí, pessoal, tudo tranquilo? Bom, essa aula aí é sobre escalas termométricas. A gente já viu uma parte na sala aí. A gente vai ver a parte de escalas termométricas e também a parte de função termométrica e variação, que foi a parte que ficou faltando aí na sala de aula, tá? Então a gente vai começar do início mesmo, questão aí de escalas termométricas. A gente já viu aí o seguinte, que temperatura ela vai ser um valor numérico que é expresso que é escrito aí para identificar qual é o estado de agitação das partículas de um corpo. Tá? Então, se as partículas aí estão mais agitadas, obviamente a temperatura vai ser maior. Se as partículas estão menos agitadas, obviamente a temperatura vai ser menor. Então, a temperatura ela sempre vai ser proporcional a a esse estado de agitação. E a gente viu que para medir temperatura eu tenho três maneiras, essas três maneiras básicas aí que é utilizada atualmente aí no nosso dia a dia. São três escalas termométricas, são três maneiras aí que você tem para medir, que são as escalas Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. Tá? São três escalas básicas aí que a gente utiliza para poder medir temperatura, certo? Em cada situação. Beleza. Aqui você tem a primeira escala, você tem a escala Celsius aí, a gente vai representar ela por θc. A segunda escala você tem a escala Fahrenheit, a gente vai representar por θf. E a terceira escala é a escala Kelvin. Escala Kelvin a gente representa basicamente por T. A gente já explicou aí na sala que a escala Kelvin ela é diferente das outras porque é baseada no estado de agitação das partículas. Como é que funciona? Toda escala ela sempre tem dois pontos onde ela pode medir, onde ela pode mudar, tá? Então ela é sempre baseada aí em dois pontos. A escala Celsius ela começa no zero e termina no 100, porque toda escala termométrica aí ela é baseada no estado de gelo e no estado de vapor da água. Então, para a escala Fahrenheit, esse valor vai mudar de 32 até 212. E para a escala Kelvin, vai mudar aí de 273 até 373. A gente observa aqui, ó, que para a escala Celsius, a gente tem aí a escala dividida em 100 partes. Tá? De 0 até 100 eu tenho 100 partes. Cada parte dessa é o que a gente vai chamar de grau. Tá? Então por isso que a gente fala aí, tá 35 graus. É porque eu peguei a minha escala de 0 a 100 e dividi ela em 100 partes iguais aí, cada parte ela vai ser 1 grau. A segunda escala aqui é a Fahrenheit. A escala Fahrenheit é dividida em 180 partes iguais, tá? De 32 até 212, a gente tem aí 180. E a escala Kelvin é igual na escala Celsius, que é dividida aí também em 100 partes iguais. Tá? Então a gente tem aí as três escalas, a Celsius de 0 a 100, a Fahrenheit de 32 até 212 e a escala Kelvin de 273 até 373. Tranquilo? Bom, a gente já viu a questão da fórmula. Como é que eu faço para converter uma temperatura que está em uma escala para outra? Então a gente viu qual é o processo que a gente utiliza para poder fazer isso. Bom, então vamos relembrar aqui como é que a gente faz. Eu sempre pego a temperatura, diminuo pela temperatura inicial e pego a temperatura final e diminuo também pela temperatura inicial. Para as outras escalas, ó, a mesma coisa. Temperatura que eu quero pela inicial, temperatura total, a máxima, pela inicial. Terceira escala, a mesma coisa, tá? E aí a gente vai montar a fórmula. Bom, então é sempre uma razão, tá, gente? Nesse caso, θc menos zero e a total, né, a temperatura máxima, 100 menos zero. Para Fahrenheit, mesmo processo, tá? θf menos 32, 212 menos 32. Para Kelvin, T menos 273, 373 menos 273.
Bom, você olha assim, você pensa, ah, não, esse negócio aqui é muito difícil, mas não é, tá? Só é a gente simplificar. Teta C menos zero, teta C. 100 menos zero dá 100. Fahrenheit agora. Teta F menos 32. Embaixo 212 menos 32, 180. E a Kelvin, T menos 273. Embaixo 373 menos 273 vai dar igual a 100. E aí você simplifica ainda mais. Pega todos os denominadores aqui, divide tudo por um número comum. Nesse caso seria o 20. Então se eu dividir 100 por 20, vai dar. Se eu dividir 100 por 20, vai dar 5. Se eu dividir 180 por 20, vai dar 9. E se eu dividir 100 por 20 de novo, vai dar 5. Então essa daqui foi a fórmula que sobrou pra gente, tá? Θc sobre 5, que é igual a θf menos 32 sobre 9, que é igual a t menos 273 sobre 5. Bom, você vai usar a fórmula inteira? Não. Como a gente já viu aí, você só vai usar as fórmulas que você vai precisar naquele momento, tá? Se eu vou querer de Celsius para Fahrenheit, a Kelvin não vai entrar. Se eu quero de Celsius para Kelvin, a Fahrenheit não vai entrar. Se eu quero de Fahrenheit para Kelvin, a Celsius não vai entrar. Então eu sempre vou eliminar uma delas quando eu quiser fazer aí a minha transformação, tá? Então sempre lembrando aí que você pode chegar e tirar a parte que você não vai utilizar aí na fórmula, tá? Não tem problema nenhum. Bom, então nesse caso aqui, a gente vai ver a seguinte situação. Vamos fazer aqui um exemplo, tá? Esse exemplo é para a gente converter uma temperatura na outra, tá? Então, um exemplo aqui. O exemplo aí, vamos colocar aqui, converta 94 graus Fahrenheit para graus Celsius. Bom, como a gente já viu na fórmula aí, na fórmula a gente vai ter o quê? Se eu quero de Fahrenheit para Celsius, ou de Celsius para Fahrenheit, tanto faz, tá? A gente vai utilizar só as duas partes da fórmula que vai interessar para a gente, tá? Então é a parte Celsius, θc sobre 5, e a parte Fahrenheit, θf menos 32 sobre 9. Bom, θc é o que eu quero achar, que é a temperatura em Celsius, né? Então vai ficar aqui θc sobre 5. O θf ele já deu, que é 94, tá vendo? Ó. Então 94 menos 32 sobre 5. Ficou θc sobre 5. Bom, diminuindo aí 94 menos 32, a gente vai obter aí quanto? 62 sobre 9, né? Aqui. Bom, proporção, a gente vai ter o quê? 9 θc, que é igual a 62 vezes 5, vai dar aí 310. Logo, o θc vai ser 310 dividido por 9. 310 aí dividido por 9 vai dar 34, aproximadamente aí, né? 34,4 graus. Bom, então se eu tenho 94 graus Fahrenheit, a temperatura em graus Celsius, na escala diferente aí, ela vai valer 34,4 graus. Então, dessa maneira que a gente converte as temperaturas aí. Tá? Tem algumas situações, por exemplo, onde você quer saber o quanto que uma escala ela é maior do que a outra, ou o quanto que um número ele é maior do que o outro. A gente vai dar esse exemplo aí agora. Tá? Então, esse próximo exemplo que a gente vai ver aqui é o que? Qual a temperatura que na escala Fahrenheit é
4 vezes maior que na escala Celsius. Bom, tem essa situação, né? Qual a temperatura que na escala Fahrenheit é 4 vezes maior que na escala Celsius? Então vamos lá. Bom, eu tenho uma temperatura que quando ela está na escala Fahrenheit, o valor dela é 4 vezes maior do que a mesma temperatura na escala Celsius. Então vamos tentar raciocinar aqui. A gente tem o quê? Eu tenho duas temperaturas, θC e θF. E eu sei o quê? Que se θC ele vale x, θF vai valer 4 vezes mais, é 4 vezes maior, tá? Então, 4x. E aí a gente vai utilizar a fórmula normalmente, como a gente já utilizava antes, tá? Eu tenho aí θC sobre 5, que é igual a θF menos 32 sobre 9. Bom, nesse caso aqui, como é que vai ficar? No lugar de θC, a gente vai colocar x, então vai ficar x sobre 5. No lugar de θF, 4x. 4x menos 32 sobre 9. E aí a gente resolve. Faz a proporção, tá? 9x é igual a 5, que multiplica tudo isso que está em cima, tá? 4x menos 32. Ficou aí 9x, que é igual a 20x menos 160. Bom, passei o 20x para cá, ó, negativo. Vai ficar 9 menos 20, que dá 11. Bom, dividindo aí 160 por 11, vai ficar aí 14,54 menos 14,54, tá? Então eu sei o quê? O que a temperatura aí, ela vai ser menos 14,54 graus Celsius. E na temperatura, na escala Fahrenheit, ela vai valer 4 vezes mais que isso, tá? Então, dessa maneira que a gente responde esse tipo de questão. Bom, a gente vai falar sobre duas coisas importantes agora, que no caso seria a variação de temperatura e também a função termométrica, tá? Então, para variação, gente, variação é bem simples, tá? É mais fácil até do que a própria fórmula. O que é variação? Variação é quando você tem uma diferença entre duas temperaturas que está na mesma escala. Por exemplo, você acordou de manhã, a temperatura estava 23 graus. E aí, quando chegou meio-dia, a temperatura estava 30 graus. Então, eu sei que a variação de temperatura nesse caso foi de 7 graus. Então, sempre que eu quero calcular a variação, essa variação de 7 graus que eu tinha com relação a outra escala, a gente vai utilizar uma razão de acordo com o tamanho da escala. Então, sei o quê? Que na variação, a gente vai representar aqui, ó, sempre com o delta do lado. A variação para a escala Celsius, ela é dividida aí em 100 partes, como a gente já viu lá em cima. Varia de 0 a 100, então é 100 partes. Para a escala Fahrenheit, ela é dividida aí em 180 partes. Para a escala Kelvin, ela é dividida também em 100 partes. E aí é só a gente simplificar, como a gente já fez antes, tá? Então, para a variação aí, você vai ter delta θ C sobre 5, delta θ F sobre 9 e delta T sobre 5. Então, essa daqui vai ser a fórmula para variação. Bem tranquilo, né? Beleza. Então, ó, a gente vai ver o seguinte. Vamos dar um exemplo aqui. Uma variação de 20 graus Celsius equivale a quanto na escala Fahrenheit? Bom,
a gente já acabou de ver o seguinte, que se eu estou tratando de Celsius e Fahrenheit, então vai ficar delta θ C sobre 5, que é igual ao delta θ F sobre 9. Gente, isso aí só vale para variação, tá? Então, nesse caso, a variação foi 20 graus, então você vem aqui 20 sobre 5, que é igual a delta θ F sobre 9. Faz a proporção. 5 delta θ F é igual a 180. Logo, delta θ F é 180 dividido por 5. Então aqui vai dar quanto? 36. Bom, então se na escala Celsius variar 20 graus, na escala Fahrenheit vai variar 36. Tranquilo? Então, variação, basicamente isso aí. E aí a gente vai para a próxima parte, certo? Que a gente vai ver aí uma questão de gráfico e, para encerrar, uma questão de função termométrica, tá? Gente, ó, quando se trata de gráfico, quando se trata de escala, a gente sempre fala aí sobre o que a gente chama de escala hipotética, tá? Ou seja, é uma escala que você criaria aí para poder medir temperatura também, tá? Apenas com dois pontos fixos, como a gente já tinha visto anteriormente, tá? Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai imaginar que você tem um gráfico aí. Esse gráfico, vou desenhar ele aqui agora. E aqui você tem uma reta. Essa reta está passando aqui. Aqui você tem menos 25 e 0. E aqui você tem 25. E aí a gente vai ver que tem duas escalas diferentes, tá? Aqui você tem uma escala hipotética que a gente vai chamar ela de delta θH, tá? E aqui você tem θC. Gente, são duas escalas, tá? Essa θH a gente nunca viu, é uma escala hipotética, é uma escala que você inventou. E aí a gente faz o que, ó? Eu sei que para toda escala eu sempre vou ter dois pontos fixos, certo? Ou seja, o ponto menor e o ponto maior. Para a escala Celsius também é assim, tá? O ponto menor é 0, o ponto maior é 100. Fahrenheit, ponto menor 32, o ponto maior 212 e assim por diante. Então o que o gráfico ele está mostrando para a gente aqui é o que, ó? Que eu tenho duas escalas. Essas escalas aí elas têm um ponto menor e o ponto maior e vai ser o que a gente vai utilizar aqui, tá? Bom, para essa reta horizontal que está aqui embaixo, o gráfico varia de menos 25 até 0. Não é isso aí? Então o menor ponto é menos 25 e o maior ponto é 0. Qual é a escala? θC, que é o gráfico vertical. Para essa escala vertical agora, o gráfico começa em 0 e termina aí em 25. Qual é a escala? θH. E aí a gente vai fazer como a gente fez cá em cima, ó. Isso aqui, ó. A temperatura do meio menos a inicial, a temperatura de cima menos a inicial. E a gente vai ver qual é a fórmula que vai resultar aqui nesse caso. Bom, ficou o quê? θC menos menos 25, 0 menos menos 25. θH menos 0, 25 menos 0. Então vamos escrever a fórmula aqui embaixo para ver o que é que vai resultar. Ó, aqui em cima eu tenho θC menos menos 25. E depois você tem 0 menos menos 25. Para outra escala você tem θH menos 0, 25 menos 0. E aí a gente vai resolver. Ficou o quê? Ó? θC mais 25. 0 menos menos 25 vai dar 25. E aqui θH menos 0 dá θH e 25 menos 0 vai dar 25. Gente, observe que os denominadores são iguais, então a gente pode escrever a fórmula basicamente assim, ó. θH mais 25, que é igual θC, né?
θc menos mais 25, que é igual a θh. Bom, essa daqui é uma fórmula parecida com a que a gente já está utilizando, tá? Então é uma fórmula que a gente cria especificamente para essa situação. Então a gente vai supor o seguinte: eu quero saber qual a temperatura de ebulição da água, ou seja, qual a temperatura na escala H para 100 graus Celsius. Então a gente vem aqui e vamos resolver. Bom, eu quero 100 graus. Então no lugar de θc a gente coloca 100. Logo o θh aí vai dar 125. Então se eu tivesse uma escala hipotética, uma escala aí que eu inventei, e eu pudesse relacionar ela com a escala Celsius, seria desse jeito aqui, tá? θh igual a 125 graus, tá? Então, se na escala Celsius marcasse 100, na escala H marcaria 125. Tranquilo? E aí a gente vai para a última parte. Essa última parte aqui agora é quando a gente trata de função termométrica. Bom, função termométrica é basicamente quando a gente compara uma temperatura com a altura de um termômetro. Então a gente vai imaginar o seguinte, ó. Você tem dois termômetros aí, certo? Você tem um termômetro aí. Bom, quando esse termômetro aqui, ele está marcando, sei lá, 0 grau, a altura do líquido ele está mais ou menos aqui, tá? E quando o seu termômetro aí, ele está marcando 100 graus, a altura do líquido ele está mais ou menos aqui em cima. Então a gente vê o quê? Que são proporcionais. Se a temperatura aumentar, a altura do líquido também aumenta. Se a temperatura diminuir, a altura do líquido também diminui. Então a gente vê que o que, ó, essa altura aqui e essa altura aqui ela depende basicamente da temperatura. Então essas alturas aí a gente pode relacionar como a gente já relacionava antes, tá? Então a gente vai fazer também uma função como a gente fez aqui nessa questão anterior, tá? Só que agora, em vez de a gente usar temperatura e temperatura, a gente vai usar altura e temperatura. Vamos dar um exemplo aqui. Esse exemplo é o seguinte. Quando a temperatura é 0 grau, a altura do termômetro é de 4 centímetros. Quando a temperatura é de 100 graus, a altura do termômetro é de 14 centímetros. E ele pergunta aí qual será a altura quando a temperatura for 30 graus. Bom, então a gente vai fazer uma relação com as informações que o texto deu aí pra gente, tá? Como é que vai ficar? Se você tem o termômetro marcando 0 grau e depois ele marca 100 graus, então eu sei que ele vai variar aí de 0 até 100. Então a primeira temperatura aqui, ó, de 0 a 100. Essa temperatura é marcada em Celsius. E aí ele diz aqui, ó, que para a mesma situação
a altura do termômetro ele vai variar de 4 até 14. Então você desenha outro termômetro aqui. Vai variar de 4 até 14. A altura aqui vai ser H. Gente, ó, observe que é igual às outras, tá? Então a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez nas outras, tá? θc menos 0, 100 menos 0. H menos 4, 14 menos 4. Então vamos resolver aqui para ver como é que fica. θc menos 0, 100 menos 0. H menos 4, 14 menos 4. Ficou θc sobre 100, que é igual a H menos 4 sobre 10. Simplificando aqui por 10, vai ficar θc sobre 10, que é igual a H menos 4. Bom, mas ele está perguntando qual vai ser a altura quando θc valer 30. Então a gente substitui, tá? 30 sobre 10 é igual a H menos 4. Só a gente fazer a proporção, tá? Ficou 10 que multiplica H menos 4, que é igual a 30. Ficou aí 10H menos 40, que é igual a 30. Passando 40 para lá, vai ficar 70. H vai ser 70 dividido por 10. Logo, a altura aí vai ser 7 centímetros. Tá? Bom, então ele diz o que? Quando a temperatura é 0, ele marca 4. Quando a temperatura é 100, ela marca 14. Quando a temperatura for 30, a gente calculou aqui, ele vai marcar 7 centímetros. Tá? Então, dessa maneira aí que a gente utiliza uma função termométrica. Tá? É sempre um valor que está relacionado em função de outro. Tranquilo? A gente vai ter outra aula. Essa aula aí vai fazer a resolução da lista de exercícios aí que foi para você, passo a passo. Tá? Então, qualquer dúvida, estou à disposição, tanto via telefone como pelo Google Sala de Aula. Tranquilo? Bom, é isso aí. Valeu, muito obrigado. Fique com Deus. Até a próxima.